professor Renato Ribeiro, que é o nosso colega que conhece o direito eleitoral, advoga o direito eleitoral e tem a chance de trazer para a gente essa outra face. Não apenas a face que eu pretendo trazer da importância do direito eleitoral e a sua vinculação com a cidadania, mas a face mais específica e algumas polêmicas a respeito. Nós temos a Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa, algumas questões pontuais que não podem deixar de serem ditas numa oportunidade como essa que a editora Fórum dá para a gente. Isso, professor Renato, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço as palavras do professor Diogo, um grande amigo. Agradeço, sobretudo, o convite da editora Fórum, que é um cumprimento, e ao professor André Ramos, por me dar a oportunidade, a grande honra de poder participar desse debate com o professor Diogo. Tenho muito mais a aprender do que a falar com o professor Diogo, que é uma pessoa que tem uma vasta experiência acadêmica, no estudo, na pesquisa, sobretudo na pesquisa dos temas de direito eleitoral. Creio que o professor Diogo foi muito feliz na colocação de que o direito eleitoral ele está em crescimento. Eu gostaria de fazer apenas uma complementação a isso. À medida que o Brasil se fortalece, à medida que a democracia brasileira se torna, de fato, uma realidade, nós temos que lembrar que a experiência democrática brasileira ela é sempre pautada por alguns períodos, digamos que de maior turbulência, que foram os períodos militares. E que a história militar, a ditadura militar, ela acabou há não muito tempo. Então, a história democrática brasileira, ela se fortalece aos poucos e cada vez mais com essa paixão que o direito eleitoral tem trazido à população. Basta que nós abramos os livros todos os dias, é impossível alguém aqui abrir um jornal no dia a dia e não conseguir encontrar pelo menos 4 ou 5 notícias de direito eleitoral. Infelizmente, boa parte delas com notícias e com dizeres que carecem de esclarecimento maior. Esclarecimento esse que, principalmente, conversando rapidamente com o professor André Ramos, parabenizando, isso é mais uma prova da versatilidade que o professor André possui, consegue tanto escrever obras acadêmicas, uma densidade muito grande, quanto um livro em verbetes, denso, só que acessível à população que jamais teve conhecimento. Não é aquele livro que vai falar sobre as pormenoridades de um agravo regimental, de uma coisa assim, que vai interessar o profissional que atua diariamente no direito eleitoral e que vai, no livro do professor André, colocar à população temas para que a gente não encontre tanto mais notícias e dizeres que infelizmente não estão adequados ao panorama democrático que o Brasil pretende cada vez mais solidificar. Isso colocado no Brasil, o André falou o professor Diogo, acabou de dizer da importância do direito eleitoral e da Constituição de 1932. Só lembrando que é nesse momento que o voto, a legislação de 32, é nesse momento que é introduzido no Brasil o voto feminino. E a França, por exemplo, a França consegue uma legislação nesse sentido também apenas na década de 40. Então, para nós vermos que quanto a democracia foi construída, principalmente solidificada ao longo do século XX, e ainda precisa de uma solidificação ainda maior. Os países latino-americanos, a Bolívia, em uma história democrática muito curta, teve mais de 200 presidentes da República, 200 ou alguma coisa muito próxima disso. Eu não me lembro exatamente do dado. E o quanto é apaixonante isso. Com a Lei Complementar 135, que é a chamada Lei Ficha Limpa, que altera a Lei Complementar 64 de 1990, portanto, aí temos 22 anos dessa Lei Complementar 64, essa alteração ela traz consigo uma paixão muito grande, que ela vem primeiro pela iniciativa popular, que é uma experiência muito rica da população. Por iniciativa popular, com milhões de assinaturas, você consegue finalmente aprovar uma lei que tenta, que se diz, que se pretende
um caráter mais moralizante, maior ética na gestão pública. Nós temos aqui na plateia um especialista em propriedade administrativa, nós sabemos da importância, e a Lei Complementar 135 contempla isso. Ela tem suas falhas? Tem muitas. Eu advogo na área, costumo dizer, apontar uma série de falhas, excessos que a Lei Complementar 135 aponta e que muitas vezes geram situações de verdadeira injustiça. Interpretações ainda duvidosas. Nós temos que ressaltar que a justiça eleitoral ainda não é uma justiça permanente, é uma justiça que se renova a cada 2 anos, e nesse período é uma justiça que nós costumamos brincar entre os advogados que não tem muita jurisprudência. A jurisprudência ela muda muito. Talvez no livro que o professor Diogo coloque, não ele, né, mas ele nessa expressão coloca do lado embaixo lá da prateleira, talvez ele não seja retirado porque a jurisprudência mudando e tudo mais, alguém pega um livro atualizado dessa seara tão importante que é o direito eleitoral. Então, costumo dizer sempre, é importante e apaixonante, e tem alguns temas, como é o caso da propriedade administrativa, o dolo específico de propriedade administrativa, condenação criminal transitada em julgado, mas não só transitada em julgado, quanto com condenação em órgão de segunda instância. Isso é o que tem acontecido nos tribunais todo dia. Ainda nós temos, infelizmente, né, dos dois lados, um antagonismo muito forte. A população dizendo, olha, moralizante, e aqueles termos ficha suja, conta suja, quando na verdade o conta sujo, ficha suja, nem sempre, como poderia dizer assim, não está tão sujo, né, professor Diogo? Muitas vezes nós vemos isso muito claramente. Teve casos muito peculiares na Justiça Eleitoral aqui no Estado de São Paulo, essas eleições de 2012, em que alguém cometeu supostos crimes no período militar, ainda antes da Constituição de 88, e sofreu o processo de impugnação de registro de candidatura agora, em 2012. Então, existe um certo exagero, uma interpretação muito equivocada, que poderia chamar, fazendo uma analogia com o direito penal, de direito eleitoral do inimigo. Isso ocorre ainda, e com uma frequência até assustadora, do ponto de vista do advogado, que está no dia a dia com o direito eleitoral. E eu acredito que, com o passar do tempo, com o fortalecimento da democracia e com a lei complementar 135, que tem seus aspectos muito relevantes, isso se tornará algo já superado, né? Pelo menos eu espero que assim seja, mas eu gostaria de ressaltar a importância da democracia, a importância do fortalecimento da democracia, dos processos democráticos. O direito eleitoral, ele é apaixonante, ele regula, ele tem todas essas funções que o professor Diogo tão bem nos expôs. Eu não vou retomar todas essas funções, mas principalmente, eu acho que para a população, principalmente para quem não trabalha com direito eleitoral, uma coisa que eu costumo dizer sempre e que as pessoas logo percebem a importância do direito eleitoral. O direito eleitoral, ele, pelo menos na minha opinião, ele serve para oferecer o mínimo de isonomia nas eleições. Nós dissemos agora a importância do direito eleitoral e das campanhas, que se tornam cada vez mais caras. Tudo bem. Só que com as regras bem definidas e com a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, por parte do Ministério Público Eleitoral, que tem um papel importantíssimo nas eleições, e por parte também dos adversários políticos, aquele gol de mão que a seleção, lá, o Maradona pode até falar que é a mão de Deus e pode comemorar por isso, a seleção adversária não gosta tanto daquele gol de mão e não vai ficar tão contente com isso. O direito eleitoral, grosso modo, ele tenta coibir essas atividades que ainda ocorrem nos porões, na parte ruim da nossa democracia. Quanto mais as regras forem observadas, quanto mais sério for o processo democrático, e pensando no processo eleitoral enquanto judicial, com todas as